Olá, bom dia. Uma notícia divulgada pelo Conselho Nacional de Justiça informou que 110 magistrados brasileiros se encontram em situação de risco ou em perigo. Mas por que isso acontece? O que determina essa situação para esses magistrados? O que pode ser feito para reverter essa situação? É sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje e quem veio conversar comigo sobre esse assunto é o doutor Ângelo dos Santos, que é presidente da Associação de Magistrados do Maranhão. Bom dia, doutor Ângelo. Bom dia, Elda. Obrigado por estar mais uma vez aqui com a gente para Sempre conversar. Sempre um prazer. Essa situação, 110 magistrados, a gente pode dizer que esse é um número alto para juízes que estão numa situação de ameaça, vamos dizer, situação de perigo. Aqui no Maranhão, a gente segue essa tendência? A gente tem uma certa quantidade de magistrados, sim, que passam por escolta 24 horas, isso é sempre avaliado pelo nosso setor da Diretoria de Segurança Institucional do Tribunal de Justiça. Então, nós temos algumas situações, houve um investimento muito grande nos últimos 2 anos, principalmente nos fóruns, né, que a gente chama de reforço na segurança orgânica do tribunal, que é vídeo monitoramento, porte do detector de metais, mas aliado a isso, em alguns casos é necessário ter escolta parcial, às vezes escolta 24 horas, mas escolta total. Às vezes alguns colegas têm andado com um colete à prova de balas. É mesmo? Isso tudo é avaliado pela Diretoria de Segurança Institucional do Tribunal, a partir dos fatos como vão acontecendo. Quer dizer, a nossa situação não é tão tranquila. Eu imaginei que a gente tivesse uma situação um pouquinho mais tranquila, não. Não, porque isso tem acontecido em virtude também do desempenho da função do magistrado, que diariamente combate o crime organizado, tem que analisar questões do crime organizado, questões eleitorais, questões que envolvem situação de risco. Isso acaba que hoje a violência cresce um crescente muito grande, acaba vindo contra o magistrado. A gente pode dizer que magistrado hoje é uma profissão de risco? Podemos dizer, com esses dados apresentados pelo CNJ, sim. Inclusive, tem sido feito cada vez mais avançado nesses estudos e isso tem concluído nesse sentido, que tem sido uma carreira de risco em virtude do que passa na mão do magistrado, do que o magistrado trata com crescente, como eu falei assim, infelizmente, com o crescimento do crime organizado, da violência, acaba que o magistrado tendo que julgar esses casos e o magistrado julgando esses casos, alguém vai se sentir prejudicado. Alguém vai se sentir prejudicado e acaba tendo. As reações são das mais variadas formas. Até que ponto, doutor Ângelo, isso pode interferir no trabalho do magistrado? Eu não digo na sentença, no julgamento, mas na questão da insegurança, de não se sentir tranquilo para fazer esse tipo de trabalho. Essa é uma preocupação muito grande. Por isso, no caso no Maranhão, desde 2013 que a nossa associação ingressou com pedidos no tribunal justamente para isso, para que a gente pudesse incrementar o judiciário, incrementar as condições de trabalho do magistrado com maior segurança. É claro que você trazendo segurança no ambiente do fórum, não é segurança só para o magistrado, segurança para o servidor, para todos os atores do sistema de justiça. Então, todos aqueles que o jurisdicionado, o cidadão que está ali passando pelo fórum, isso tudo, todos esses atores, todas as pessoas envolvidas que passam pelo fórum diariamente, acabam que também sendo beneficiados por todo esse trabalho. Então, em 2013, em 2014, por lei estadual, foi criado o Fundo de Segurança, foi pedido pela Associação dos Magistrados, esse projeto de lei foi enviado à Assembleia e depois sancionado, e de lá para cá nós temos um fundo que tem uma arrecadação específica para investir de forma direta nesse trabalho ou dando essas condições de melhor vamos dizer assim, segurança para o magistrado, justamente para que a gente possa evitar situações de extrema ameaça ao magistrado, que tem que, como todo ser humano, a gente acaba podendo interferir, não no momento da sentença, como você falou, mas se sentir ameaçado, porque envolve família também. No dia a dia, eu acho que não tem como ficar tranquilo. Se você se sente ameaçado, não tem como ficar tranquilo. Não digo lá na hora que você está estudando, você está fazendo o trabalho em si, mas o dia a dia deve sofrer uma certa interferência dessa situação toda. Todo trabalho de segurança gera restrições, né? Vídeo monitoramento, pórtico,
outros colegas que têm a escolta 24 horas, você, por onde estão determinados locais, você tem que passar por uma triagem, você tem que, a sua rotina, ela muda, as restrições aumentam. Então, nós temos que, o colega que passa por essa situação, ele vai ter que se adaptar a essa situação para exercer de forma, vamos dizer assim, de forma direta e de forma independente a sua função. Com toda certeza. Existem pontos, assim, que vocês podem dizer, essas comarcas aqui são mais vulneráveis, para usar uma palavra assim da moda, vamos dizer, essas situações aqui são mais pontuais aqui e ali, já dá para identificar? Nos últimos 2 anos, como eu falei, Elda, no nosso estado, nos últimos 2 anos, houve um investimento muito grande como um todo nos fóruns do estado, não só capital, não só grandes cidades, mas no interior, nas pequenas cidades, nas pequenas comarcas. Então houve um investimento principalmente de vídeo, monitoramento, de detector de metais e de segurança, vigilância 24 horas. Então hoje, quando nós visitamos os fóruns do interior, das comarcas de trânsito inicial e trânsito intermediário, nós já observamos que existe um padrão de itens de segurança nos fóruns. Então, nossa grande luta era essa, que todos os fóruns tivessem padrões, itens de segurança básicos, mínimos, para que gerasse segurança. E aí, com esses itens básicos nas comarcas, que nós pudéssemos avançar em outros pontos. Todas as comarcas já contam com esses dispositivos de segurança? Os números apontam, segundo dados do tribunal, mais de 100 comarcas. Já não todas, mas eu entendo que no ano de 2018 nós vamos abranger todas as comarcas do estado do Maranhão. Sim. Esse é um trabalho, como a gente falou, em 2014 o Fundo de Segurança, a lei do Fundo de Segurança foi aprovado, depois nós tivemos que estabelecer o conselho de administração desse fundo e os investimentos diretamente aconteceram no final de 2016, principalmente no ano de 2017 e agora em 2018. Ainda está bem recente. Então, tá, isso. Por quê? Por que eu falo da luta, da criação desse fundo através de um processo legislativo? Porque investir em segurança é um investimento muito alto. Sim. Então nós tínhamos que ter justamente um fundo específico para investimento nesse setor. Então, a criação que surgiu de uma exigência do CNJ, a associação fez a intervenção no tribunal e de lá para cá a gente observa que nós avançamos de forma bem, vamos dizer assim, bem elogiosa. Ok, eu gostei desse nome, elogiosa. Mas a gente vai fazer um rápido intervalinho agora na nossa conversa, mas daqui a pouco a gente volta para falar um pouquinho mais sobre a questão da segurança no solo. É só um minutinho. Volto aqui para mais um bloco de conversa sobre a questão da segurança nos fóruns. Eu gostaria de saber, então, agora, depois de tudo isso, que já foi criado o fundo, foi criado o conselho gerenciador desse fundo, já dá para sentir, eu sei que está muito recente ainda, mas já dá para sentir o resultado desse trabalho? Isso, com certeza. A lei do Fundo de Segurança completou 4 anos agora, em abril desse ano, Elda. E a gente observa porque o investimento, como eu disse, tem o recurso destinado para esse investimento. O investimento de segurança é sempre um investimento que exige um dispêndio muito grande de dinheiro, mas a gente observa que hoje todos os fóruns, segurança privada, armada, vídeo monitoramento, detector de metais, e aí a Diretoria de Segurança Institucional do Tribunal tem avançado, como aquisição de coletes à prova de balas, viaturas, tribunal, deslocamento às comarcas. Nós temos uma diretoria de segurança institucional dentro do tribunal, uma equipe especializada com setor de inteligência, com setor de proteção direta ao magistrado. Então, isso é um setor que não pode ser muito divulgado. Sim. Por conta do próprio trabalho deles, é um trabalho que a gente não pode, mas existe de forma muito profissional dentro do Tribunal de Justiça do Maranhão. Eu imagino a sensação do juiz que precisa andar com colete à prova de bala o tempo todo. Deve ser uma situação muito
chata para dizer o mínimo, né? Para Isso, dizer o mínimo. isso. E existem alguns desses magistrados que a gente pode dizer que eles estão numa situação mais vulnerável, por exemplo, os criminais. Eles estão mais sujeitos a esse tipo de coisa ou independe? Em virtude da demanda, é o que se presume que podem sofrer mais situação de risco em virtude no dia a dia deles, estar julgando, processando aqueles que respondem por processos criminais. Mas a gente observa também que tem, não só no Maranhão, mas no mundo como um todo, situações também de juízes de varas de família que correm risco também por conta das discussões que passam. Questões eleitorais, nós estamos perto de uma questão do ano eleitoral, sobre isso. Então nós também temos, os números foram falados de 110 juízes em situação de risco no Brasil. É bom registrar daqui desses 110, 97 da Justiça Estadual. Isso, a gente ainda pode ampliar um pouquinho esses números, porque citaram lá que 4 eram da Justiça Eleitoral. Como a Justiça Eleitoral, na maioria das vezes, é cumprida pela função do juiz estadual, nós poderíamos até dizer que desses 110, 101 são juízes estaduais que estão nesse rol dos juízes em situação de risco. Então, claro, a Justiça Estadual é aquela que abrange o atendimento maior. Pois é, está mais perto também do cidadão, também, né? Mais perto. E também é a primeira caixa de ressonância. E também tem a demanda muito próxima no sentido de estar julgando crimes, as questões eleitorais, o crime organizado que tem acontecido muito, né? As questões de corrupção também que envolve quase sempre tensões. Se a gente for pegar, vai todas de alguma forma afetando essa segurança, por né? Por isso é que o setor de segurança do tribunal, ele não se restringe só aos juízes criminais, ele faz um trabalho, esse mapeamento, sempre com muito critério, com muita técnica, porque ele sabe que não fica restrito só aos juízes criminais. Ano de eleição, a gente falou aí, a questão eleitoral influencia muito. Ano de eleição é uma preocupação a mais? É uma preocupação a mais. E a Corregedoria Eleitoral tem essa preocupação porque já iniciaram, né, as reuniões nessa questão de segurança. O efetivo tem que ser deslocado ao interior, o trabalho das forças de segurança tem que acontecer, isso fica a cargo da Corregedoria Eleitoral. E, claro, a Associação dos Magistrados, com o nosso diretor de segurança, todas as reuniões de diretoria Isso já começou a acontecer, né? A eleição já está bem aí, em outubro, né? Então, as reuniões acontecendo, sempre tem um membro da nossa diretoria de segurança participando, porque justamente isso, não só transmitir, mas ter a organização da questão de segurança, porque tem que aumentar o efetivo. Em alguns casos, tropas federais são deslocadas para determinados municípios. Então, isso tudo faz parte do trabalho, do estudo da logística da questão de segurança para as eleições. E, de alguma forma, um juiz ele pode se recusar a trabalhar no município que é considerado assim? Aqui a gente já teve alguns incidentes bem graves em período eleitoral, mas, de alguma forma, o magistrado ele pode se recusar a servir no município desse que é considerado um pouquinho mais violento? Elda, existem questões remotíssimas, mas excepcionalíssimas que, por questão de segurança, o setor de segurança indicou uma remoção temporária do magistrado, até que a situação fosse contornada e depois ele voltasse a retornar ao seu local de trabalho. Mas ele recusa, não. O que ele pode é direcionar o estudo para o setor competente e, sendo feito esse estudo, ele pode, claro, o primeiro caso é colocar todo o aparato de segurança. Se isso não for suficiente, aí sim, o que eles chamam, né, até nos dados foram citados isso, uma remoção temporária daquele local de trabalho, mas depois o magistrado contornar toda a situação, ele volta ao seu local de trabalho. Até porque tem a situação da inamovibilidade, que ele só vai sair por questão de pedido dele em termos de remoção, de uma promoção, que aí fica muito ao critério do magistrado. Entendi, não é uma coisinha simples não assim, não é algo simples. Eu não quero ficar aqui, eu quero ir para outro município, eu vou sair, não é bem assim. E por si só, como você volta ao início
se você afirmou, hoje é considerado uma profissão de risco, ou um trabalho de risco? Sim, é considerado justamente por isso, porque você tem que enfrentar. Tá? Está sobre a sua mesa, você tem que decidir e nem sempre aquele que a decisão recai, fica satisfeito com a decisão. E faz parte do trabalho. Então, sem dúvida. Se você faz parte do trabalho, você tem que fazer o São trabalho os ônus, pronto. né? Tem bônus e tem ônus, né? Isso. Então tá, nós vamos de novo fazer um rápido intervalinho aqui e a gente volta logo. É só um minuto. Chegamos aqui ao nosso último bloco de conversa sobre a questão da segurança dos magistrados no Brasil inteiro, porque a gente está falando de uma situação nacional, não é uma situação pontual aqui do Maranhão, né? São 110. E você está me falando que desses 38 já andam com escolta 24 horas por dia? Isso, esses dados do CNJ apontaram. Dos 110 que estão em situação de risco, 38 estavam, segundo os dados do CNJ, com escolta total. O que significa para o juiz, doutor Ângelo, essa escolta total? Quer dizer, o que isso representa no dia a dia de alguém que não, por exemplo, que não é militar, que não é policial, quer dizer, que oficialmente não estaria acostumado por força da profissão a passar por uma situação desse tipo? É escolta total 24 horas, né? Acompanhado por seguranças, então todos os atos dentro do fórum, da sua vida cotidiana, fora do ambiente de trabalho. Então, a ida no lazer, a ida na igreja, a ida no hospital, vai ter que ser acompanhado, protegido, vamos dizer assim, escoltado. Escoltado mesmo, né? Por policiais, por pessoas capacitadas nessa área. Nesse caso, só lhe interrompendo, nesse caso, quem anda com a escolta tem necessariamente que andar também com colete à prova de bala? Em regra, sim, né? Sim. Mas aí vai muito da situação do que a diretoria de segurança, do que a equipe. Mas estudou em regra, né? ele está em risco. Porque se ele está em risco, se ele está andando escoltado, então o colete à prova de balas é mais um item de segurança a ser colocado à disposição do magistrado. Agora me ocorreu outra coisa, eu sou curiosa para chuchu, deixa eu lhe dizer. Por exemplo, um juiz, ele está lá no interior do Maranhão, a família dele está toda morando lá, ele entra nesse rol, vamos dizer assim, de juiz em situação de insegurança. Estou criando aqui um outro termo, né? Como é que faz com a família? Ele costuma tirar de lá, ele vai se adaptar filho, mulher, todo mundo àquela situação? É importante falar que essa escolta, em determinados casos, dependendo do estudo feito, como eu disse, sempre um estudo feito, sempre um estudo criterioso do setor de segurança. Essa escolta também é ampliada até para a família, para aquele cônjuge, filhos, dependendo da situação que é avaliada. Não fica só restrito ao magistrado em si. Então a família também às vezes tem que andar escoltada, tem que andar monitorada, porque aquele que está tentando atingir a integridade física do magistrado, ele enxerga que no magistrado não pode, mas pode atingir entes queridos. Um filho do magistrado pode até doer muito mais, né? Com toda certeza. Então esse trabalho também tem que em alguns casos, tem que ser ampliado aos familiares do magistrado. O senhor acredita que esse trabalho que está sendo desenvolvido por essa Comissão de Segurança, com todos esses mecanismos que estão sendo colocados nos fóruns, à disposição dos juízes, essa coisa, a gente pode desacelerar esse processo? Não, pelo contrário. Como eu falei, essa crescente... Não, pode desacelerar no sentido dessa sensação de insegurança? A gente pode ter uma queda, né, nesse percentual de juízes em situação de risco? Eu entendo que com o trabalho cada vez mais intenso da magistratura, o enfrentamento à corrupção endêmica, crime organizado vai aumentar. E aumentando, toda ação há uma reação e, com certeza, os ditos criminosos, a partir do momento que forem julgados, processados, em tese, ou se presume que os riscos ou as ameaças aumentarão. Então o investimento de segurança ele tem que vir numa crescente também. O trabalho
de investir em segurança, porque segurança você pode investir 23 horas e 58 minutos. Se em um minuto aquele técnico da segurança, aquele policial, se ele não estiver atento naquele minuto, pode acontecer algo trágico. Então, o investimento de segurança ele é diuturno, tem que acontecer. Eu entendo que já foi uma determinação, eu entendo que hoje todos os tribunais, com determinação do CNJ, resolução, acho que, se eu não me falha a memória, 176, todos têm que ter diretoria de segurança institucional dentro do tribunal. Antes não era essa a realidade, hoje já existe. Então, e cada vez o investimento é maior. A equipe técnica, como eu disse, trabalho de inteligência, trabalho de proteção, magistrado, diretoria de segurança institucional. Então, envolve um corpo já bem razoável, e eu acho que a tendência é aumentar, porque essa questão de segurança, e a gente pode observar sempre em episódios que aconteceram. Já aconteceram episódios aqui no Maranhão de queima de fogos. Isso. No Rio de Janeiro, infelizmente, uma colega veio a óbito, né, veio assassinada. E que nem era criminal, né? Teve a situação Scioli, do Rio, que se transformou naquela mas simbologia toda, também, mas teve outras que não, né? Situações que nem no âmbito criminal atual, que também sofreram ameaças, a invasão de fórum. Então, todo cuidado é pouco e o investimento, eu acho que a tendência é que aumente. A gente pode dizer que hoje é um pouco mais difícil situações como aquela que a juíza passou quando o próprio detento chegou armado e que transformou ela numa refém, ia tocando fogo, essa coisa toda. Quer dizer, ele já não poderia entrar com uma arma hoje? A gente já chegou nessa situação? Tem as barreiras, como eu falei, dentro dos fóruns do Maranhão, detector de metais, segurança, vídeo monitoramento. Então já fica um pouquinho mais difícil. Tem as barreiras, né? As barreiras que, como eu falei, são itens de segurança que nós vamos agregando e que vão dificultando essa possibilidade de acontecer, ou minimizando, né? Fazendo com que a gente tornando que o percentual diminua cada vez mais. Quer dizer, dificulta, diminui, mas não impede necessariamente, né? Não impede, Não é porque pode acontecer e o que a gente não quer que aconteça, né? Mas pode acontecer. Quando a gente fala que o crime ele está hoje organizado, é porque ele sempre vai buscar meios de tentar ultrapassar essa questão de segurança. E, de alguma forma, os envolvidos precisam estar também um passo além, buscando mais aperfeiçoamento nesse sistema de segurança para garantir a integridade dos... Quando a gente fala, e você tocou no ponto da escolta, a escolta, ela muda a vida do magistrado, aquele que está. Porque eles vão ter restrições, a rotina é completamente alterada. Muda a rotina. Ele pode sair para jogar um futebolzinho, por exemplo? Ele pode, mas não com a frequência, não com a mesma constância que ele ia. Eu observo isso em alguns colegas, não só conversando com colegas do nosso estado, mas de outros estados, que muda completamente. Aquela rotina semanal dele é alterada por conta de requisitos da própria equipe de segurança que coloca para ele. Olha, nós não vamos ter essa frequência, locais, não podem, vamos dizer assim, receber a sua visita agora como era antigamente. Então isso tudo, e ele tem que, o colega vai ter que perceber que muitas questões vão passar muito da mudança, do entendimento da mudança dele. Quer dizer, colocado assim de uma forma bonitinha, você não pode mais visitar determinado local nesse horário, você não pode, mas, quer dizer, para ele que tem que assimilar aquela questão de segurança e se adaptar à nova situação. Claro. Até porque não tem outra alternativa, né? Tem. É isso ou se arriscar de forma muito complicada, né? Só uma última pergunta. A expectativa de vocês agora até o fim do ano, com o ano eleitoral, essas divulgações, você acredita que pode ser um ano mais tranquilo do que nos anos anteriores? Em regra, Elda, as eleições gerais, elas tendem a ser mais tranquilas, porque as eleições municipais, elas aproximam muito, geram um clima muito tenso em cada uma das pequenas cidades. As municipais são mais apaixonantes, né? E principalmente ao magistrado, quando passa os processos de registro de candidatura. Então, isso tudo passa nas inúmeras zonas eleitorais espalhadas por esse Brasil afora. Quando das eleições gerais, por exemplo, os registros de candidatura todos ocorrem junto aos tribunais regionais eleitorais, junto aos tribunais.
Tribunal Superior, Tribunais Ou Regionais regional. Eleitorais. Então, já diminui a tensão, assim, a tensão fica mais localizada e menos Com certeza. capilarizada. Então, a tendência, mas, como eu falei, por isso também que nós temos o cuidado, fomos à corregedoria para que todas as reuniões de segurança já se fossem iniciadas e que nós tivéssemos essa participação justamente para isso, para que toda a logística de segurança fosse discutida com o tempo, para que a gente não fique trabalhando muito em cima da eleição. Quanto de forma mais preventiva, Sim, sim, melhor é resultado verdade. a gente... É um planejamento que tem que ser feito muito antecipadamente, com Isso, de muito forma cuidado, para garantir que o planejamento. resultado... Isso, a palavra é essa, planejamento, é verdade. Para garantir que o resultado seja o melhor possível. Então, vocês vão ter muito trabalho esse ano, com toda certeza. Isso. Ano de eleição sempre o trabalho aumenta. Mas a gente fica torcendo para que dê tudo certo e que essas inovações, esses cuidados que estão sendo tomados dê o resultado que se espera, com toda certeza. Doutor Ângelo Santos, muito obrigado por sua participação no nosso programa mais uma vez. Sempre que não seja para falar de assunto ruim, mas falar de assunto muito bom. Outros assuntos. Outros assuntos muito bons. Vai ser um Mas a prazer. gente tem que chamar atenção para assuntos como esse Com também, certeza. com toda certeza. Muito obrigada e bom dia para o senhor. Eu agradeço mais uma vez. E você já sabe, essa entrevista fica à sua disposição no nosso site. Acesse a hora que você quiser para rever qualquer uma delas. E eu vou esperar você aqui todos os dias às 8h30 da manhã. Tchau.